Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Provavelmente você que está entrando nesse vídeo já deve ter ouvido falar desse nome. Seja ele associado a algum tipo de filósofo, teórico da política, astrólogo, professor de filosofia, enfim. Se você nunca ouviu falar desse nome, não sabe de quem que eu estou falando, hoje eu vou falar um pouco sobre esse senhor que eu não tinha até então dedicado um vídeo exclusivo no meu canal para ele, né? Nascido dia 29 de abril de 1947, morte dia 24 de janeiro de 2022. Mas antes, eu preciso que você ouça um pequeno testemunho de uma outra pessoa, de um outro professor, de um outro filósofo, sobre o professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olá pessoal, senhoras e senhores, sejam todos novamente bem-vindos ao meu canal Moisés Silva, Poesias e Poemas. Para quem gosta de poesias, para quem gosta de poemas, de filosofia, de teologia, de literatura, de turismo, de assuntos referentes às ciências modernas, este é o canal. Bem pessoal, para aqueles que já são inscritos no meu canal e acompanham o meu conteúdo, parece um tanto que estranho eu estar falando sobre o professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Exatamente isso. Eu nunca tinha dedicado nenhum vídeo em específico a esse senhor, né? Muitos o consideram um filósofo, muitos o consideram um grande teórico da política, um metafísico, um teórico da moral, né? E muitos fizeram, né, o curso seminário com ele, o COF, que eu particularmente não fui aluno formal, né? E não porque não quis, mas por não ter condições financeiras para isso. Mas muitos estudaram com ele. Eu assisti algumas aulas, né, umas 50 aulas mais ou menos online, gravadas já no YouTube. Li os 4 discursos de Aristóteles, estou lendo o mínimo e comecei a ler o Jardim das Aflições também. Bem pessoal, eu vou falar aqui nesse vídeo um pouco sobre o professor Olavo de Carvalho, para quem não o conhece. Mas antes que eu faça isso, eu vou colocar um outro vídeo aqui, eu vou gravar com o meu celular um outro vídeo de um outro professor, né, um outro filósofo, falando sobre a sua opinião sobre quem ele acha que é o professor Olavo de Carvalho, sobre quem é o professor Olavo de Carvalho para ele, para que não fique apenas na minha fala, né? Então vai ser uma espécie de react aqui que eu irei. Não será bem um react, né? Mas eu vou colocar um pedaço aqui do vídeo desse senhor chamado Professor Belay, para quem não o conhece, tá? Então eu vou colocar esse vídeo agora para vocês poderem terem uma noção um pouco mais panorâmica aí a partir das falas do professor Belay. Depois eu volto para falar o que eu tenho para falar do professor Olavo de Carvalho. Esse senhor que vocês estão vendo aqui é o professor Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Esse senhor é o maior filósofo brasileiro de todos os tempos. É certamente, mas isso é por minha conta e risco, o maior filósofo da língua portuguesa de todos os tempos. Só que é um mentiroso. E eu preciso atacá-lo a partir de hoje. É um mentiroso. Por quê? Porque pela generosidade do coração, do seu coração, ele diz que é o maior filósofo brasileiro de todos os tempos é esse outro senhor que vocês estão vendo aqui, chamado Mário Ferreira dos Santos. Não é uma mentira. E isso já coloca Olavo de Carvalho em suspeição daqui até o fim da live. Olavo de Carvalho mente. Ele é o maior filósofo brasileiro de todos os tempos, e não Mário Ferreira. Mário Ferreira é talvez o maior filósofo metafísico da língua portuguesa. Teoria do conhecimento e metafísica é com Mário Ferreira. Eles têm tratados a esse respeito. O problema do Olavo de Carvalho, que mente descaradamente por causa da sua generosidade, é que o Olavo é um filósofo metafísico,
um teórico do conhecimento, mas também é um filósofo da ética, é um filósofo da teoria política, um filósofo da política, né? E talvez o maior conhecedor de marxismo de todos os tempos em qualquer língua. Dá para perdoar um homem desse? Tá aí, pessoal. Existe duas literaturas muito importantes que eu li, né, a partir das indicações do professor Olavo de Carvalho, né? A primeira, que foi de fundamental importância para a minha formação intelectual, é A Vida Intelectual do padre Antonin Sertignan, né? Vai aparecer um card aqui em algum lugar com a imagem, né? Vai aparecer uma imagem aqui da Vida Intelectual, da capa, né? Para vocês poderem ver e caso vocês não conheçam, possam adquirir essa obra aí e ler. É muito importante ler essa obra, porque ali eu particularmente, quando conheci o professor, né, eu conheci por um vídeo do Nando Moura, né, um vídeo onde ele fala como destruir o professor Olavo de Carvalho. E aí, a partir desse vídeo aí, eu comecei a ver outros vídeos e fui conhecendo melhor quem era o professor Olavo de Carvalho. Antes de conhecê-lo, eu já era teólogo, já tinha feito seminário, e foi muito importante para mim, para minha formação, esse livro, A Vida Intelectual do padre Antonin Sertignan. Por quê? Porque exatamente nesse livro eu aprendi a tirar notas, fazer meus fichários, meus fichamentos, né, de tudo que eu leio. Até porque o Sertignan ensina que existe 4 modalidades de leitura. E dentre essas 4, né, a leitura de estímulo é onde a gente vai ler com mais afinco, onde a gente vai ler com mais responsabilidade, inclusive com um lápis ou uma caneta na mão. Por exemplo, se vocês observarem aqui, aqui, o Capital. Capital, livro 3. Eu tenho várias notas aqui, inclusive eu não indico fazer isso que eu faço. Eu tiro notas, o professor Olavo também condenava isso, tirar nota com caneta. Segundo ele, estraga o livro, estraga a obra. Como o livro é meu, então não tem problema. Então aqui eu vou mostrar para vocês aqui uma das notas aqui, sobre a natureza da origem do lucro ser ocultado, né? Então aqui o Marx vai dizer, né, a diferença efetiva da grandeza entre lucro e mais valor, não apenas entre a taxa de lucro e a taxa de mais valor, nas esferas particulares da produção oculta por completo a verdadeira natureza e origem do lucro, não só ao capitalista, que aqui tem um interesse especial em enganar a si mesmo, mas também ao trabalhador. Então essa nota está aqui, ó, que eu fiz, né? Não sei se vai dar para ver aí. Tirei com caneta, não indico isso. Então isso, né, de tirar notas eu aprendi lendo A Vida Intelectual do Sertignan. A segunda bibliografia, que também é muito importante, que foi a História da Literatura Ocidental do Otto Maria de Carpo, né, foi uma referência que o professor cita e eu fui atrás dessa obra para poder lê-la. E encontrei, li ela e fiz o exercício que o professor disse para fazer. Pegar um lápis e ir anotando cada autor ali que o Carpo ele cita de maneira mais frequente, né, os mais importantes ali, para depois pesquisar essa bibliografia e estudá-la, né. Então, basicamente, pessoal, a importância do professor Olavo de Carvalho na minha formação intelectual tem sido essa, né, na questão, por exemplo, das bibliografias, e sobretudo o método dele é muito interessante, né, que é baseado em 7 estágios, né. Eu achei muito importante o método dele. Eu acho que eu até tenho aqui. O método consiste na anamnese, na meditação, exame da dialética, pesquisa histórico-filológica, a arte hermenêutica, o exame da consciência técnica expressiva. Então, basicamente, esse é o método do professor Olavo, o método filosófico dele, muito interessante. Enfim, pessoal, se vocês podem acompanhar aí o site do professor Olavo, tem vários artigos lá que eu já li, né? Acho que tem um bem interessante que se chama, parece que Kant e os acadêmicos franceses, alguma coisa assim. O Oriente contra o Ocidente também eu achei muito interessante. Tem uma série de artigos lá que ele escreveu, como um excelente jornalista que foi, né? Escrevia muito bem, isso é inegável. Agora, um ponto importante, um ponto chave, pessoal, que eu quero explicar para vocês aqui, que acompanham o meu canal, né, as poesias, né, nós estamos fazendo uma série de poesias, de literatura, de antologias, né, estamos na antologia de poesia brasileira. Eu pretendo trazer novas antologias futuramente, assim que terminar essa, né? Mas para vocês que acompanham o meu canal, uma coisa importante que tem que ficar bem clara é o seguinte: eu não fiz nenhum vídeo, né, do professor ainda quando ele estava em vida, primeiro porque um filósofo, um pensador, ele só tem importância a partir do momento que ele morre. Enquanto ele está vivo, ele não tem importância.
pelo menos de um ponto de vista histórico, né? Isso aí vocês vão analisar, por exemplo, que nunca em nenhum momento da história da filosofia se leu tanto Platão, Aristóteles, Hegel, Kant, né? Descartes. Não, nunca. Hoje que nós estamos mais lendo esses autores, né? Por conta de toda a tradição filosófica, de toda a história da filosofia e filosofia da história terem evoluído de certa forma e culminado no que nós temos hoje aí de grande cultura filosófica em alguns meios acadêmicos, né? Algumas vertentes da filosofia que estudam somente história da filosofia, né? Filosofia da história, e vão fazer análise dessas obras aí. Então, na época de Kant, na época de Hegel, na época de Platão, eles não eram tão lidos como hoje. Hoje, qualquer lugar do planeta, a pessoa pode ler um livro de Platão, em vários idiomas, seja em português, francês, espanhol, grego, árabe, latim. Então tem várias edições aí, várias traduções de Platão para lê-lo, né? Na época de Platão não tinha um advento da internet como nós temos hoje. Então é óbvio, isso é mais do que óbvio, de que hoje esses autores são muito mais lidos do que antigamente. Enfim, pessoal, então eu não fiz por conta dessa questão e também por conta, pessoal, de eu ainda não ter condições literárias ainda para tecer uma crítica profunda na filosofia do professor Olavo. E não sei, talvez quando terei essa condição. Talvez quando eu conseguir ler toda a obra dele de maneira integral, como fiz com Platão. Inclusive até eu estou terminando agora um livro de introdução ao pensamento de Platão com uma tradução do Demódoco do grego para português, porque nós não temos uma tradução, até quando eu tinha pesquisado, nós não temos uma tradução em português online, né? Digital, não temos só uma tradução em grego, que foi a que eu utilizei para fazer minha tradução, que estou fazendo ainda. Enfim, eu ainda não tenho essas condições. Eu tenho que ler toda a obra dele, assistir todas as aulas do COF, né? Ler os artigos para começar a tentar pegar alguma contradição, ver alguma coisa onde possivelmente talvez ele tenha errado. A parte da teologia católica é excelente dele, né? Teologia católica, filosofia escolástica, patrística, ele tem um vasto conhecimento, isso é inegável, só que a parte teológica protestante é falha. A única crítica que eu tenho concernente a ele é essa. A parte exegética dele, protestante, é muito deficiente. Então isso aí é uma falha que ele tem por conta de não ter se aprofundado e nem ter feito teologia, como ele mesmo admite, não quis fazer teologia, né? Não quis estudar, não quis assim fazer um seminário de teologia, vamos dizer assim. Então isso aí é uma parte que é passível de crítica, né? Mas enfim, pessoal, esse vídeo eu quero deixar aqui gravado, né, como uma espécie de homenagem a esse grande filósofo, né, esse grande escritor, e como vocês mesmos viram aí o próprio professor Belay falando, talvez o maior filósofo de todos os tempos de língua portuguesa e talvez o maior conhecedor de marxismo aí em todas as línguas praticamente, vamos dizer assim. Ok, pessoal? Então, no mais era isso que eu queria trazer para vocês e até a próxima então.